Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles, e abraçando-a disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estais acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De fato é impossível não se emocionar com o salmo que a nossa irmã cantou tão bonito, não é verdade? É o Senhor que sustenta a minha vida. Se não for Ele, quem vai sustentar a nossa vida? De fato é impossível não ficar emocionado, porque nós vivemos num mundo muito conturbado, é tanta confusão, tanta contrariedade, né? São tantos desafios que encontramos, só que diante de todos esses desafios, tendo a certeza, como cantamos tão bonito no Salmo, o Salmo de número 53, é o Senhor que sustenta a minha vida. Ao preparar a homilia de hoje, vocês sempre vão me ajudar, sempre me ajudam. E me ajuda de que maneira? Cantando. Então feche seus olhos aí, ó. Como falava no início, se alguma situação, algo que incomoda o seu coração, você está tão inquieto, preocupado, porque você veio aqui para pedir uma graça, mas lembrando, primeiro, para se encontrar com o Senhor, entrega tudo nas mãos dEle. Ele sustenta a sua vida, Ele sustenta a nossa vida, e por isso não podemos desanimar. Santuário bem forte. Deus está aqui nesse momento, Sua presença é real em meu viver. Entrega tudo para Ele. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Trouxe aqui para aliviar os teus sofrimentos. Ele é o autor da fé, do princípio ao
Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É por isso que nós dizemos que é o Senhor que sustenta a nossa vida. Porque vejam, como nós ouvimos no livro da sabedoria, os ímpios dizem: armemos cilada ao justo, porque sua presença nos incomoda. Quem é justo incomoda aquele que é ímpio. Não é quem é pecador incomoda aquele que é ímpio, apesar que a palavra ímpio está relacionada com o pecador. Mas permitam-me, entendam. O ímpio, ele arma cilada para que o justo possa cair, e consequentemente o justo sempre vai incomodar o ímpio, porque o ímpio tem a preocupação de ver a dor, o sofrimento do outro. Tem muita gente maldosa que não é capaz de ver a alegria do outro quando as coisas estão dando certo. As coisas dão certo na nossa vida não é para prejudicar o próximo, pelo contrário, as coisas devem dar certo em nossa vida para que isto atinja o coração do nosso próximo. Olha que belíssima oração da coleta da missa de hoje, 25º domingo do tempo comum. Ó Deus, que resumistes a suprema lei no amor a Deus e no amor ao próximo, dai-nos a graça de observarmos os vossos mandamentos. Para quê? Para que um dia nós possamos chegar à alegria da vida eterna. Então vejam, se os ímpios armam ciladas para os justos, porque os justos, a presença do justo incomoda, nós devemos lembrar que o Senhor sustenta a nossa vida. E por isso que, por mais que queiram puxar o nosso tapete, por mais que nos persigam, por mais que nós nos deparemos ou nos deparamos com situações tão difíceis, nós nunca podemos perder a nossa fé em Deus. Nós nunca podemos perder a nossa fé em nosso Senhor, porque Ele derramou sobre nós o Espírito Santo para que nós pudéssemos viver. E aí nós olhamos para o tema que ilumina todo o nosso cerco de Jericó. O Espírito do Senhor, segundo o profeta Ezequiel, o profeta da esperança, ele vai nos animar dizendo que este Espírito foi derramado sobre nós para vivermos e não para morrermos. Por mais que um dia o Senhor vai nos chamar e um dia nós vamos morrer, nós nunca podemos perder de vista esta certeza: morreremos para poder nele viver eternamente. Por isso, se o ímpio nos persegue, se o ímpio não fica feliz, porque muitas vezes nós transbordamos amor, porque somos extravagantes, porque queremos viver a experiência deste amor, comunicando vida ao nosso próximo, se isso incomoda o ímpio, nós estamos no caminho certo. O ímpio continuará armando ciladas para que nós possamos cair, mas nós não vamos cair, nós vamos permanecer de pé. Eu atendo tantas pessoas, me encontro com tantas pessoas e me deparo com muitas situações que as pessoas trazem, por vezes, que são sentimentos de fracasso. Mas de novo isso vai acontecer comigo? O que será que Deus está querendo falar comigo através dessa situação? Através dessa dificuldade que eu estou passando, experimentando? O que Deus quer falar comigo? Deus, Ele quer falar comigo, com você, Ele fala conosco, dando-nos a certeza de que Ele vai caminhar junto conosco. É preciso que nós estejamos na presença dEle, porque é Ele que sustenta a nossa vida. Porque se Ele não sustentasse a nossa vida, nós já teríamos jogado tudo para o alto, não é verdade? Tudo, absolutamente tudo.
Porque Deus, Ele permite que vivamos determinadas surpresas, que não são surpresas boas, e as crianças vão entender o que eu estou falando, como eram as surpresas do Kinder Ovo. Lembra do Kinder Ovo, aquele chocolate? Eu lembro-me quando eu era criança, eu amava ganhar aquele chocolate. Ali às vezes tinha surpresas ruins, porque eu não gostava da surpresa, mas era algo bom, era um brinquedo bom, tinha um brinquedo ali. Na vida, muitas vezes acontece o contrário. O Senhor nos permite, porque do meu ponto de vista, nós não temos esse Deus carrasco, castigador. Eu estou passando por isso porque o meu antepassado fez aquilo, ele era mau. Esse Deus, do meu ponto de vista, não existe. Eu conheço o Deus da misericórdia. A misericórdia dele que é precedida da justiça. A misericórdia dele que nos comunica: olha, na vida tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo, eu estou com você. Você está sofrendo, vai piorar, mas eu estou com você, eu não vou te abandonar. É isso que nós devemos nos convencer. Nós não podemos vir à igreja para poder querer este milagre. Me desculpem, mas eu rebato veementemente colegas padres, bispos, que muitas vezes apresentam um Deus que não existe, um Deus da prosperidade, um Deus da retribuição. Esse Deus não existe. O Deus que existe é esse daqui, ó. É esse que foi pregado na cruz para dar a cada um de nós a alegria da salvação, quando nós assumimos a nossa cruz. Por isso que não nos cabe, como nós ouvimos no Evangelho, ficar preocupado em saber quem é o maior. Os discípulos tiveram esta preocupação: quem é o maior? Quem é o melhor? Eles discutiram pelo caminho. Eles estavam preocupados com os lugares de honra. E infelizmente isso atinge principalmente nós clérigos, hein? Que nós queremos cargo, poder, e nos esquecemos que isso aqui tudo é passageiro. Hoje eu fui fazer a encomendação do corpo do avô do... Eu vou falar Moringa, porque vocês nem sabem o nome dele, o Elton, né? O Moringa. E no caso dele não é a brevidade da vida, porque ele viveu 99 anos. 99 anos. E nesses últimos dias, era um homem muito temente a Deus, segundo a Cleide, sua filha. Ele pedia: Senhor, vem me buscar, eu não aguento mais. Imagine só, a pessoa chegar ao estágio da vida, onde ela reconhece que está vivendo uma situação muito difícil, que é uma enfermidade do corpo, e se vê totalmente preparado, a ponto de dizer: Senhor, venha me buscar, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E o Senhor veio buscá-lo ontem, às 5 horas, aproximadamente 4 ou 5 horas da manhã. O Senhor veio buscá-lo, não porque o Senhor quis fazer a vontade dele, porque ele já tinha pedido já faz semanas. O Senhor veio buscá-lo porque chegou o momento e chegou a hora. E eu me deparava lá com a cena, que é uma cena tão difícil. Me lembrei agora da vovó Irene. Olha, eu não vou voltar mais, Cris. Foi isso que ela falou descendo as escadas. 94, 97. Tem pessoas que sentem que já vai chegar o momento de ir. E aí me deparava com aquela cena, ali no caixão, não tinha muitas pessoas, e ficava a pensar como é frágil a nossa vida. Nós brigamos por tantas coisas. Brigamos por herança, brigamos com o esposo, com a esposa, por coisas tão bobas. Julgamos e condenamos a atitude deste ou daquele. Todos vocês viram, e não cabe a nós julgarmos, que o bispo foi em um determinado lugar com o seminarista, uma confusão nas redes sociais. Brigamos por causa de um monte, julgamos. Nós sabemos condenar, apontar o dedo, julgar. Julgamos a atitude das pessoas, e nós nos esquecemos de ter o olhar de compaixão para com todos, porque foi assim que Jesus olhou para nós. Não é nós que cabe se está certo, se está errado. O que cabe a nós é pedir ao nosso Senhor a alegria de não mais querer ser o maior, o melhor, mas de ter a pureza de nossas crianças. Por isso, quando eu cheguei aqui no santuário, eu fiz questão de no domingo às 10 dedicar esta missa às crianças, porque nós devemos ser semelhante a elas. A criança que é capaz de compreender que o mistério
da dor que muitas vezes atinge os seus pais, vai levá-la para o céu. Porque quantas crianças não percebem que os pais estão brigados, não estão se entendendo? O mistério da dor comunicado por Jesus aos discípulos era para que eles compreendessem: se vocês são menor aqui, se vocês têm o coração de criança, se vocês abraçam a própria cruz para me seguir, vocês vão ganhar como prêmio a vida eterna. Não sabemos o dia que nós vamos partir, meus irmãos. Viram semana passada ou retrasado o padre Fabrício lá da diocese de Marabá? Tão jovenzinho, tão cheio de vida, tão comunicador da palavra de Deus. O seu vídeo que ficou tão conhecido porque naquele tempo tão difícil da pandemia que enfrentamos, os salmistas estavam tocando lá, estourou a corda do violão e deve ter batido na cabeça do salmista, e o padre abaixou a cabeça e começou a rir porque ele não aguentava. Aquele homem cheio de vida. E num percurso, ele bateu a moto. É muito comum lá na região da Amazônia, ali na região do Pará, no norte do país, que os padres se locomovam de moto quando é uma distância não tão longe. E a nossa diocese de Jundiaí foi diocese irmã da diocese de Marabá na época de Dom Gil. Então Dom Gil tantas vezes falava daquela região tão difícil. Pois bem, naquele percurso ele encontrou, pelo que consta, um animalzinho, uma égua, e bateu na égua e foi para Deus. A nossa vida é breve, meus irmãos. A nossa vida é muito breve. Se a nossa vida é breve, a pergunta que fica para nós: quem está sustentando a nossa vida? É o nosso dinheiro? É a nossa força? É o plano que nós traçamos? Quem é que está sustentando a nossa vida? Já fizeram esta pergunta? Quem é que pode sustentar a nossa vida? A nossa vida só pode ser sustentada por aquele que chega ao nosso encontro e diz: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Semana passada Jesus fez esse mesmo anúncio, e o que o apóstolo Pedro fez? Ele quis tirar Jesus do caminho da cruz. Nós não fomos gerados, ou melhor, nós não fomos criados para sofrer. O sofrimento nos amedronta, não é verdade? Uma incerteza nos amedronta. Pode ser que você esteja preocupado por qualquer situação na sua saúde, e eu lhe digo, no poder de Jesus, não se deixe abater, preocupar. Ele sustenta a tua vida, porque da mesma forma que você está preocupado, e eu te digo para não estar, é o que nós devemos ouvir, para não deixarmos que nenhuma preocupação nessa vida nos tire do caminho de Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós temos muitos exemplos aqui na comunidade. Nós temos o Kid, quantos anos que já está nessa situação? 10 anos, quanta dor, não é verdade? Nós tivemos outras pessoas, que vai acontecer, quando vai ser, Senhor? De que maneira vai acontecer? E o Senhor, Ele vem para anunciar o caminho da cruz. Assuma a sua cruz. Assuma a sua cruz. Qual é a sua cruz hoje? Qual é a sua dor hoje? Você não está carregando a sua cruz sozinho. Nós não estamos carregando a nossa cruz sozinho. E é por isso que nós devemos deixar muito claro, não só aqui, mas principalmente aqui, ou com a fé e a razão, como São João Paulo II nos ensina. É preciso ter muito claro que abraçando a nossa cruz e suportando tudo aquilo que o Senhor nos permite viver e experimentar, Ele vai nos dar como prêmio a vida eterna, o céu. Nós desejamos o céu, nós desejamos a eternidade. Por isso que o profeta Ezequiel, quando diz: porém em vós o meu espírito e vivereis, ele está falando das coisas de Deus. Ele está comunicando Deus para o povo que estava desacreditado. Muitas vezes nos encontramos desacreditados. E sabe por que nos encontramos desacreditados? Porque, como nos disse São Tiago, onde há inveja, há rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. Tem muita gente invejosa,
Tem muita gente que não precisa torcer por nós, não é verdade? Não precisa torcer por nós não. Ninguém precisa torcer por nós, mesmo porque nós não estamos num time de futebol, numa torcida organizada. Se também não quer rezar por nós, está tudo bem, a vida continua, a vida segue. Mas não fique minando os nossos projetos. Nossos projetos estão em comunhão com o projeto de Deus. Se nós estamos aqui, nós estamos porque nós amamos a Deus. Nós queremos seguir os passos dele. Padre, me dá uma bênção, porque colocaram, lá na Paraíba, fala assim, 2 catiças de oi em cima de mim. Fala assim lá na Paraíba, na minha terra. Ai, olha, estão com inveja. A inveja não pega em você se você é de Deus. Não pega. A inveja não pode tomar conta do seu coração. Você é de Deus. Vamos fazer assim? Diga para entrar do seu lado. Você é de Deus. Nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. O mal não pode nos atingir. Se você está sofrendo, Deus não está te castigando, pelo contrário. Ai, que vento gostoso. Deus não está te castigando, Deus não nos castiga. Hoje pela manhã, nós rezamos o formulário da missa de São Mateus, é a festa do grande cobrador de impostos. As pessoas ficaram escandalizadas porque Jesus chamou um cobrador de impostos para seguir ele. Vem me seguir, meu amigo. E aquele cobrador de impostos deixou tudo e foi seguir nosso Senhor. E aí começaram a condenar Jesus. Você está errado. Olha só, ele come com os cobradores de impostos. Ele faz refeição com os pecadores públicos. Foi para essa gente que Jesus veio, minha gente. Foi para nós que ele veio. Nós que somos pecadores, nós que somos miseráveis, nós que temos muitos erros. E aí eu lembro do saudoso Dom Joaquim. Muitas vezes o nosso pecado, a diferença do nosso pecado com o pecado do nosso irmão, é porque o pecado do nosso irmão é público e o nosso é oculto. Está aí a grande diferença. Por isso que nós não podemos condenar. Por isso que não pode habitar a inveja, a rivalidade. Pelo contrário, é preciso antes de tudo a sabedoria que vem do alto. Porque essa sabedoria, ela pacifica, ela é modesta, é conciliadora, ela é cheia de misericórdia, ela é cheia de bons frutos. A sabedoria que vem do alto, ela é sem parcialidade, sem fingimento. Por isso, é essa sabedoria que nós aqui viemos pedir. Nós viemos pedir sabedoria. Nós não viemos pedir nada mais do que isso. Sabedoria que traz consigo como consequência a graça que você quer, o milagre que você pede, tudo que aqui está dentro do seu coração. A sabedoria que vem do alto e com ela vem tudo isso. A sabedoria que nos faz compreender o caminho do Calvário. O caminho do Calvário tão penoso, tão dolorido. O caminho do Calvário que nós não queremos trilhar, porque é um caminho que exige de nós. Mas nós vamos ter de trilhar. Não é possível fazer outro caminho. Olha só, vendo vocês aqui hoje, e foi tão providente que o Padre Silvio não veio. Graças a Deus que o Padre Silvio não veio. Brincadeira, Padre Silvio. Porque eu tenho a oportunidade de estar aqui com vocês, e olhando para o rosto de vocês, eu, graças a Deus, não sou vidente. Sou padre católico, então eu não descubro nada da vida de ninguém. Fiquem tranquilos. Amém, Senhor. Imagine, olha, você assim, pelo amor de Deus, não desculpa nada. Então olhando para a fisionomia de vocês, eu percebo uma fisionomia de alegria, de inquietação, de preocupação, enfim. E aí isso me consola tanto. Diácono Renan, já nesses últimos dias, já tem presenciado um pouco minha irritação, minha braveza. E eu sou uma pessoa difícil, hein? Eu sou muito difícil. E vou contar essa história para vocês, que não é nada diante da história que todos vocês viram. Eu tenho plena certeza de que a história que eu experimentei esses dias, por conta de N coisas, não é absolutamente nada. Mas eu reclamo, eu sou murmurador. Pois bem, 2 jovenzinhos estão lá montando um armário na casa paroquial. E eu fui fazer a minha lição, o meu dever de casa, que é treinar.
como me cansa, mas eu vou. Eu me comprometi, eu tenho ido, para não ficar um idoso daqui a alguns anos enferrujado. E aí quando eu cheguei na casa, eu já vi que tinha alguma coisa esquisita. Estava tudo molhado. Entrei na cozinha. Quando entrei na cozinha, os dois jovenzinhos estavam brancos, como essa toalha aqui. Aí, padre, eu nem vi, o diácono estava atrás de mim. Eu fiquei tão desnorteado que eu nem vi o diácono atrás de mim. Ai, padre, aconteceu um probleminha. Eu falei, o que foi? Furamos um cano. Aí eu fechei os olhos. Faz de conta que eu estava com o microfone. Eu tirei o microfone da boca. Aí depois caí em si. Não tem o que fazer. Furou o cano, pelo menos não furou o dedo deles, não furou a mão deles, não furou o juízo deles. Fora outras, o irmão estava ali aquela vez, né? Aquela semana passada, né? Que é o irmão do Marcos, me lembra o nome. O Paulo foi essa semana lá na casa. Estava bravo, não estava? Mas isso aconteceu depois ainda. Mas não foi o Paulo não, o Paulo e o Marcos resolveram um problema. Obrigado. Mas fiquei irritado, fiquei bravo. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho o que fazer, é um cano. Vai quebrar a parede. Enfim. Eu tinha missa lá em Salto. Aí imagine só, o tamanho desse corpo para tomar banho, né? Aí eu tirei a roupa, entrei no banheiro, fechei o box do chuveiro lá, abri. Quando eu abri, não saiu uma gota d'água. Aí eu dei um grito, eu quero tomar banho! Aí eu sei que os meninos saíram catando um cavalo, e um subiu na casa, e por fim conseguiram abrir o registro. Mas para dizer que eu fiquei muito irritado com isso. Mas vejam, o que é um cano furado, minha gente? O que é um chuveiro sem água? Diante dos problemas que vocês passam, o que é? Eu tenho outros problemas, estou partilhando esse que é mínimo, pequeno. Mas o que é isso diante de tantos problemas que vocês passam? Com o cano furado, com o chuveiro sem sair água, numa enfermidade, na falta de esperança, em qualquer situação da nossa vida, nós nunca podemos perder esta certeza. É o Senhor que nos sustenta. Então sabe aquela vez que você estava caído? Aquela vez que você estava extremamente sem força alguma? Que todo mundo virou as costas para você? O Senhor estava lá. Até naquele momento que eu gritei, eu quero tomar banho. O Senhor estava lá. Para mostrar que nós não somos donos de nada. Que nós não podemos traçar a nossa vida. Que os nossos projetos não podem estar à frente do projeto dele. O nosso projeto é uma família perfeita, marido perfeito, esposa perfeita, filho perfeito, do jeito que eu esquadrinhei, do jeito que eu desenhei. Isso não existe. É preciso convencermos que é a graça de Deus que envolve o nosso coração e que nos faz cumprir, ou melhor dizendo, aquilo que Ele mesmo nos mandou. Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E concluo, que bonito da parte de Jesus. Ele pega a criança e coloca a criança no meio. Coloca a criança no centro. Quem é o centro da nossa vida? O que Jesus faz? Pega a criança e coloca no meio, no centro. Por que Ele coloca ela no meio? Porque Jesus é todo puro, como as crianças são puras. Esta pureza que a gente veio pedir aqui. E nesta sexta noite, amanhã 7ª, na segunda-feira, na terça, daqui um mês, qualquer dia que seja, se você não alcançar o que você está pedindo, você vai ficar convencido de uma coisa: o milagre Ele já realizou, te deu a oportunidade de se encontrar com Ele. Fica de pé. E de pé, tendo a certeza de que o Senhor nos criou para ficarmos de pé. Quem rasteja é cobra. É ou não é verdade? É a cobra que rasteja. A jararaca que rasteja. Toda cobra rasteja, não é?
Às vezes ela se levanta para dar o bote, para atacar, mas a cobra sempre vai se rastejar. Nós não. Nosso Senhor nos criou para ficarmos de pé, para permanecermos no caminho dele. Por isso, contemplando mais uma vez a cruz do Senhor, você vai dizer assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, ajuda-me nesta noite, ajuda-me nesta noite, ajuda-me todos os dias da minha vida, ajuda-me todos os dias da minha vida a assumir o meu sofrimento, a assumir o meu sofrimento, a minha cruz, a minha cruz, a minha dor. a minha dor. Ajuda-me, Senhor, Ajuda-me, Senhor, porque mesmo que eu não queira, porque mesmo que eu não queira, eu escolho a tua vontade. eu escolho a tua vontade. Eu quero, Senhor, Eu quero, Senhor, fazer a tua vontade, fazer a tua vontade, fazer a tua vontade. fazer a tua vontade. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Creio em Deus Pai,